Oi, gente, tudo bem? 25 de outubro, terça-feira. Hoje mudei o dia da minha transmissão porque eu estava em trânsito. Estou falando com vocês aqui de Lisboa mais uma vez. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre metafísica da doença, da saúde, na verdade, porque eu estive num congresso de terapias naturais na cidade do Porto no fim de semana. E é muito interessante a gente perceber, a gente ver o quanto que a medicina começa já a se importar com essas questões que para nós são mais físicas, né? Mais de preocupação energética, né? Eu tive nesse congresso de terapias naturais na cidade do Porto algumas coisas muito interessantes, né? Tanto pessoas, médicos defendendo a medicina e dizendo não às terapias complementares, como outros médicos falando sobre a relevância das terapias complementares na nossa vida, no nosso dia a dia. Oi Silvia, oi Regina, oi Shirley, oi Clau, oi Juvenal, já vi aí que vocês entraram. Então hoje eu queria falar com vocês um pouquinho de uma experiência que eu tive lá no Congresso de Terapias Naturais. Oi Jussara, falando sobre a diabetes. Foi um trabalho muito interessante, realmente o congresso foi todo voltado para a área da diabetes. Eu não sei se eu tenho aqui o folhetinho para mostrar para vocês, talvez agora eu não tenha, mas me chamou muita atenção justamente isso que eu estou falando, né? Alguns médicos defendendo super ferrenhamente as terapias alternativas e outros condenando. E aí uma das grandes coisas que eu ouvi, que fiquei muito satisfeita, foi uma médica que diz: não tratamos de medicinas alternativas, e sim de medicinas complementares, né? O conceito do alternar as medicinas. Oi, Clau, tô te vendo também. Oi, Marta. Essa doutora explicou que alternativo é aquilo que a gente tenta quando nenhuma outra coisa funciona. E o complementar são as medicinas que se associam, né? Então, realmente é muito bom a gente ver médicos e terapeutas falando a mesma língua, trabalhando da mesma maneira. E o tema do congresso era a diabetes, tanto na parte da fitoterapia, quanto dos óleos essenciais, quanto da homeopatia. Tivemos inclusive uma conferência online com o pessoal da África, né, médicos portugueses que estão na África fazendo um trabalho já há muito tempo de pesquisa de plantas, e a gente vai percebendo como essa área cresceu. E uma das palestras que eu assisti, que foi a que eu mais gostei, na verdade, foi uma médica que estava contando a experiência dela dentro da medicina e depois dentro da fitoterapia e com os óleos essenciais. Para mim foi uma grata surpresa, eu até saí do lugar onde eu estava para ir para um lugar mais perto, fiz algumas fotos até dos slides, depois eu vou postar para vocês aí nos comentários, para vocês darem uma olhada. Mas uma coisa muito interessante que eu ouvi sobre a aromaterapia, depois também vou conversar com a Mônica Paz Leme sobre isso, minha grande amiga e mestra de aromaterapia, sobre as pesquisas de aromaterapia aqui em Portugal, né? Embora se fale já um pouco, eu tive contato lá no congresso, que tinha uma feira em anexo com alguns expositores de óleos essenciais, peguei alguns catálogos, conversei com algumas pessoas, mas o olhar médico sobre a terapia com óleos essenciais, né? A médica dizendo que as experiências todas são feitas em ratos, porque ainda não se permite a nível de legislação que se usem os óleos essenciais em humanos pela inalação mais do que 15 minutos por dia. Então as pesquisas elas não podem avançar, porque a gente não consegue mensurar os resultados nos homens. Até isso provavelmente é uma maneira
do mercado farmacêutico se manter dominando todo o trabalho da fitoterapia e da aromaterapia dos óleos essenciais. Mas foi muito bacana ver essa junção, fitoterapia, óleos essenciais. No caso da diabetes especificamente, vou dizer para vocês uma coisa que é muito interessante, né? Que mais uma vez ficou corroborado com essa minha participação no Congresso de Medicinas Naturais do Porto. Eu já disse isso em alguns dos meus workshops e repito sempre, o corpo não mente. O corpo é a nossa memória mais antiga, né? No corpo nada é esquecido. E todas as experiências, todos os acontecimentos, eles deixam uma marca no corpo. E são essas marcas que vão trazendo para a gente, de alguma maneira, a manifestação das doenças, né? E aí, o que é preciso fazer quando uma doença surge? É a gente ouvir o relato do corpo, é a gente ver o que o corpo está dizendo para a gente, quais são as nossas impressões, qual é a nossa dor, se a gente tem uma dor que lateja, se a gente tem uma dor intermitente, se o local da dor é quente ou frio, né? O nosso corpo vai nos dando muitas impressões. Na escuta mais psicológica, a gente tem que observar todas as sensações que nós temos em relação àquela doença, o custo-benefício dela, aquilo que é bom, aquilo que é ruim, o quanto incomoda, o quanto acomoda, né? Isso foi uma coisa bastante interessante que eu ouvi sobre a diabetes, né? Em momentos em que o corpo se acomoda àquela doença. Então, uma doença de baço pâncreas, e o que a gente precisa tratar, né, na verdade, em alguns momentos, é um outro órgão qualquer, né? Então a gente começa a pensar, vai fazendo as anamneses, as diagnoses, né? Aqui eu tenho tido muito contato com a fitoterapia através do Antônio, e o Antônio não passa 2 chás iguais para 2 pessoas que reclamam da mesma coisa, né? Porque é a visão da homeopatia, de observar o doente e não a doença, tá? Então, voltando, vou usar a diabetes aqui no primeiro momento. Gente, eu sei que a transmissão tá picotando, eu já vi. Vão assistindo assim mesmo, porque depois, quando o vídeo é editado pelo Facebook, fica totalmente bom, né? Ele trava, mas ele fica bom depois, ok? Então, voltando um pouquinho na diabetes. A diabetes é um mal que é um mal emocional, é um mal que surge num momento de perda, né? É quando de alguma maneira a pessoa se perde alguma coisa, né? Ou fisicamente falando, ou emocionalmente falando, pode ser o término de uma relação, pode ser a perda de um emprego. Então, a diabetes fala muito sobre a falta de alegria, a falta de doçura da vida, né? Ela atinge imediatamente o sistema baço-pâncreas, o baço trabalha as preocupações e o pâncreas trabalha a própria doçura mesmo da vida. A diabetes fala de falta de alegria, de falta de doçura, de falta de tempo para viver o prazer, a satisfação da vida, né? E isso vai fazendo com que o corpo se ressinta e vai trabalhando em quê? No açúcar, né? Quando eu não tenho alegria, não tenho doçura, onde está isso no meu corpo? No metabolismo do açúcar. E aí as particularidades das doenças é que são talvez o grande gatilho, a grande maneira de consertá-las, né? De melhorá-las. É a gente verificar, de acordo com essa nossa doença, qual é o órgão que é mais afetado. Então a médica do congresso citou um caso muito interessante, um paciente com diabetes, e que o grande problema dele é as explosões de raiva, de insatisfação, de aborrecimento. Então, um paciente cujo metabolismo do fígado está sempre alterado. E aí, embora a taxa de glicose se mantenha estabilizada,
ele desenvolveu uma esteatose hepática, que é a famosa gordura no fígado, né? Então, eu coloquei como tema hoje aí da transmissão, diga-me onde dói, eu te direi por quê. Esse é um livro, né? O nome de um livro do Marcel Odotti, uma das pessoas que eu sempre cito no trabalho de metafísica da saúde, para a gente entender um pouquinho o que a gente está sentindo e o que acontece. E aí eu vou começar, eu não quis fazer um roteiro e como isso não é uma aula, eu também não quero me prender muito tempo falando da mesma coisa, só queria lembrar, pacientes com diabetes, em que momento da vida a doçura foi perdida, né? Em que momento da vida aconteceu alguma coisa que fez parecer que a vida não seria melhor, né? Não seria boa como se esperava ou como era, né? E aí, que área da vida as coisas estão mais difíceis? Você constantemente sente raiva? Você constantemente tem medo de perder? Você quer segurar tudo que é seu? Então, eu já tenho 3 doenças. Eu já tenho a raiva, o fígado, eu já tenho o medo nos rins e já tenho o apego, aquela coisa de querer tudo nas suas mãos e ter medo de ficar sem nada, que é o intestino. Então, é a diferença. Paciente diabético que desenvolve crises renais, paciente diabético que desenvolve gordura no fígado, paciente diabético que revela muita prisão de ventre, tá? Então a gente vai tendo causas emocionais que vão agravando a nossa doença original, né? E aí a diabetes vai ficando pior, não é porque o sistema baço-pâncreas não está funcionando, e sim porque tem um outro sistema que também não está funcionando bem, tá? Então, a gente vai trabalhando essas coisinhas aos pouquinhos. E aí, nessa linha do diga-me onde dói, que eu te direi por quê, eu queria que alguns de vocês dissessem, né, aonde dói, e eu fosse tratando os temas na nossa conversa de hoje. Quando a Carol entrou, Ana Carol entrou, ela escreveu logo o estômago, né? Então, vamos falar dos males do estômago, né? O sistema estômago, ele fala da dificuldade que a gente tem de engolir, de digerir, de assimilar o que acontece com a gente, tá? Isso vai para o plano físico e vai para o plano emocional. Quando a gente come uma coisa que não cai bem, não parece que fica tudo ruminando dentro da gente? E aí dá azia, dá queimação no estômago, dá ânsia, isso, Carol, é você mesmo. Dá uma agonia, né? Parece que a gente comeu uma folha de alface e parece que comeu um boi inteiro. Então, os males do estômago estão ligados a isso. A nossa dificuldade de engolir e digerir aquilo que se processa na nossa vida. Tá? E por conta disso, a gente tem muita tendência a ruminações, tá? Os pacientes com males do estômago, eles tendem a ruminar os pensamentos e emoções o tempo todo. E a doença do estômago, ela se expande para baço-pâncreas, fígado, vesícula e intestinos. Tá? Então, quando a gente avaliar um paciente com problema de estômago, aquele que chega e diz, eu tenho úlcera, gastrite, ou refluxo, ou estomatite, a gente tem que buscar qual é o outro fator que está contribuindo para essa doença. Se ele tem falta de tempo para a vida, falta de alegria, se ele tem dificuldade de digerir as emoções, se ele tem dificuldade de demonstrar os seus sentimentos, de assimilar experiências do passado, de deixar o passado para trás. E aí cada uma dessas coisas vai revelar para a gente qual é a outra emoção que está trabalhando em cima. Então, Carol, pensa nisso. O que você está com dificuldade de deixar para trás? Que experiências que você não quer assimilar? Quais são as suas inquietações, aonde que você não está conseguindo demonstrar seus sentimentos, se tem raiva, se tem cólera, tá? Se falta alegria, ou se na verdade não está conseguindo digerir mesmo as emoções, ok? Carol, se quiser me escrever para me dizer isso, depois eu dou uma ajudinha, tá bem?
Eu vou lá na Clau Costa, você falou de coluna, né? A questão da coluna, ela é muito interessante, porque a coluna fala de estrutura, tá? E essa estrutura, gente, ela é a base do nosso corpo, ok? Então, as vértebras, elas trabalham, são a nossa arquitetura, é o suporte do nosso corpo. A coluna vertebral é responsável pelo movimento dos braços, das pernas, de todos os nossos órgãos. A coluna vertebral simboliza as nossas raízes genealógicas, todos os nossos dilemas da vida, tudo aquilo que a gente traz com a gente. E quando a gente fala em vértebras, a gente fala em 4 grupos principais de vértebras: as cervicais, as torácicas, as lombares e as sacrais, né? Então, Clau, eu não cheguei a ler aonde que doía a sua coluna, mas vou passar aqui rapidamente. Quando a gente tem um problema nas vértebras cervicais, a gente tem uma caracterização aqui de confusões mentais, de medo, de culpa, de ressentimento, pessoas que se sentem muito responsáveis pelos outros e que nem sempre dão conta disso, tá? Então, todo mundo que vive com dor na cervical, que é essa parte de cima da coluna, tem uma confusão, tem uma falta de segurança, tem excesso de responsabilidade. Mas não é que sejam as responsabilidades da vida, não. É a pessoa que carrega nos ombros as suas responsabilidades e pega dos outros também, tá? Quem tem já um problema físico nas vértebras torácicas? As torácicas são as nossas contrariedades. É tudo que nos contraria. Temos medo de fracassar, temos insatisfação com a maneira como as pessoas olham pra gente, temos muitos conflitos internos, não sabemos o que queremos. Então, eu costumo dizer que vértebra torácica é assim: quero isso ou não? Quero. Ah, será que quero? Então, são dúvidas, são contradições, contrariedades no dia a dia, tá? As lombares, que são, para mim, a maior incidência de doenças na coluna tão ligadas às lombares, são as contradições nos nossos sentimentos, né? Então, pessoas que precisam mas não querem. Querem amor, mas não dão amor. Se sentem sempre menos do que o outro, se sentem inseguros em relação ao futuro, ao sucesso profissional, ao sucesso na vida, estão sempre preocupados com o que vai ser de mim amanhã, né? A gente precisa pensar assim, o que vai ser da gente amanhã e o que a gente está fazendo hoje. Mas isso não pode ser uma coisa antecipada, tem que ser vivido um dia de cada vez. Essas dores lombares, gente, são as dores que travam o ciático. E a gente só trava o ciático quando a gente não sabe o que fazer. Paralisa e diz assim, e agora? Tá? Uma outra coisa que está muito associada também às vértebras lombares é a fraqueza nas pernas, a diminuição do tônus muscular, porque a gente está se sentindo tão aprisionado, tão pouco livre, com tanta dificuldade de seguir a nossa vida, que as pernas vão travando e vão enfraquecendo. E tem mais um agravante nas vértebras lombares também, que é a prisão de ventre. Tudo ligado ao chakra básico tem a ver com as vértebras lombares, tá? Então, quem tá aí com problema de coluna vertebral, vai dando uma pensadinha e vai tentando saber, né, se tem uma grande confusão mental, estamos falando de cervical, se tem contrariedades, se tudo nos contraria, são as nossas torácicas, e se a gente tem uma grande contradição nos nossos sentimentos, muito medo de seguir adiante, que é o que as nossas vértebras lombares nos dizem, tá? Dentro ainda da filosofia da coluna, a gente também tem a nuca, né? Pessoas que estão constantemente com dor na nuca e dor nessa área dos ombros, que são os trapézios, né? A nuca fala sobre a nossa dificuldade, a nossa incapacidade de fazer com que os nossos desejos se tornem realidade, tá? Então, normalmente, quando a gente tem muita vontade, muito ímpeto, mas não realiza, é aqui
que a dor se manifesta. Então observem também se a coluna está doendo e se a nuca está doendo, o que há, tá? O que está acontecendo, ok? Queria que mais alguém que tivesse aí no ao vivo, que pudesse, que falasse sobre alguma dor, né? Me digam onde dói e a gente vai tentar entender por quê. Eu vou falar também, enquanto não leio alguém aí, sobre o termo metafísica, tá? Metafísica significa além do que a matéria diz, né? Então, a metafísica compreende os aspectos psico, emocional, energético, espiritual e mental, né, da gente. É uma soma. Neusimar já vi agora dor nas articulações, ok. A psicologia ajudou muito a esclarecer esses aspectos da metafísica quando começou a sistematizar essas dores, né? As dores, elas vêm como uma resposta do corpo, na verdade como um sinal do corpo, e é eles que a gente precisa perceber para poder entender o que está acontecendo, tá? Dores nas articulações, que a Neusimar me perguntou ali. Não vou me preocupar se são articulações superiores ou inferiores, tá? Mas o que a gente pode dizer sobre as dores nas articulações é o que você não quer, ou o que te impede de caminhar se for membros inferiores, de se movimentar se forem membros superiores, tá? Então a gente tem as dores articulares que podem estar no quadril, que é o sentimento de abandono, no joelho, que é a falta de flexibilidade consigo mesmo, no tornozelo, a falta de flexibilidade com o outro, com a capacidade de ter estabilidade, dores articulares nos pés, atitude, posicionamento, flexibilização, tá? Se a gente estiver falando de membros superiores, a gente pode falar de dores articulares nos ombros, dificuldade de ação, nos cotovelos, dificuldade de aceitação, nos punhos, dificuldade de escolha e nas mãos, possessividade. Então, mais uma vez, dependendo de onde dói, a gente consegue saber por quê, tá? Silvia e mais alguém, acho que Cristina, falaram de zumbido nos ouvidos, depois Karen de efizema pulmonar. Gente, os ouvidos, eles trazem uma característica para mim que eu acho muito interessante, né? A gente tem o ouvido de ouvir o outro e o ouvido de ouvir a nós mesmos, tá? Então a primeira coisa que a gente precisa identificar é que ouvido dói ou que ouvido tem zumbido, tá? Porque a gente precisa entender qual é a minha dificuldade de ouvir a mim mesmo ou de ouvir o outro, tá? Então, se o zumbido for no ouvido direito, provavelmente temos muitas informações sendo recebidas ao mesmo tempo, 1000 coisas sendo ouvidas e pouquíssimas coisas sendo aproveitadas. Se o zumbido for do lado esquerdo, parem e pensem o que vocês não estão ouvindo de vocês mesmos, que é isso que precisa, tá? Ângela, respondendo para você rapidinho, que eu falei agora, passei rápido nos quadris. O quadril, ele fala muito de abandono, sentimento de ter sido traído. E o lado direito é um lado mais racional, tá? Então, dê uma pensada sobre isso. O que a sua mente tá toda vez te dizendo? Viu como você foi enganada, traída, abandonada? Porque a gente sabe já que são as nossas emoções que vão gerando essas doenças, tá? Gente, uma coisa interessante aqui para eu lembrar. A gente nunca acha que a gente cria as nossas doenças, ok? Eu também não estou dizendo que ninguém está doente porque criou a sua própria doença. O que acontece, o que eu acredito? Eu acredito que as doenças vêm no nosso DNA energético e que o nosso primeiro grande desafio na vida é não permitir a manifestação da doença, tá? Então, para mim, a gente passa um tempão perguntando qual é a minha missão de vida, o que eu estou fazendo aqui,
E a primeira coisa que a gente está fazendo aqui é tentando viver feliz, tentando não manifestar, não desenvolver nenhuma doença. Isso é que é cumprir a missão de vida, né? Eu tenho contato com muitas pessoas, ouço muitas pessoas, muitos relatos. Gente, em vez da gente ficar achando que nós somos gurus, avatares, que resolvemos os problemas do mundo, vamos lembrar que a nossa principal missão de vida é viver, né? E viver significa ter alegria, ter saúde, ter vitalidade, e isso sim faz com que a gente não manifeste a doença. Lourdes, você também está na área da coluna, eu também falei sobre isso. Os males da nuca, que você falou aí de pescoço, né? Os males da nuca, eles estão muito relacionados à nossa dificuldade de sair do plano do pensamento e ir para o plano da realização. Então, o que será que você quer? O que será que você gostaria e que não consegue realizar? E vamos ser práticos. Se tem algo que você gostaria de realizar e não consegue, avalie primeiro se é possível hoje. Se não for, não degrade a sua doença. Espera. Saiba esperar. E aí você vai ver que você vai ter possivelmente uma oportunidade futura, tá? Karen, você me falou de enfisema pulmonar, tá? Vamos falar do pulmão em si. O sistema respiratório como um todo, né, e aí trabalhando o pulmão, fala muito sobre o nosso estado de proteção diante do mundo exterior, né? O sistema respiratório, tanto o pulmão quanto a pele, que é o outro órgão desse sistema, eles trabalham isso, fechando as feridas da nossa vida, tratando a tristeza, tratando o ressentimento, a dificuldade de esquecer e de perdoar. O pulmão fala muito da maneira como a gente se relaciona com o mundo exterior, com a timidez, com a tristeza, com a melancolia, com a solidão e principalmente com o medo antecipado, tá? Na metafísica do efizema, o que se diz é um medo anterior a tudo, tá? Então, quando se tem um caso físico já de um enfisema pulmonar, de que essa pessoa tinha medo, tá? Porque o medo foi manifestado. Nem sabemos se existe razão ou não de ser, mas o fato é que o medo ele já vinha de muito tempo atrás. O medo, não é um medo que paralisa o rim, esse medo ele não paralisa, esse medo causa tristeza, esse medo afasta pessoas, tá? Então é importante que se pense sobre isso. Regina Helena, todos os vídeos quando terminam são processados e ficam na minha página. Fiquem tranquilos, vocês podem ouvir depois a qualquer momento, tá? Mais alguém que queira falar um pouquinho para mim sobre alguma questão física que eu possa orientar, que eu possa dar uma ajudada? Enquanto eu não vejo nenhuma pergunta, vou falar para vocês sobre as curas energéticas, as possibilidades que a gente tem de cura, né? E aí eu sempre digo, qual é a cura energética ideal para cada caso? É a cura que fala ao seu coração. Não precisa acreditar, tá? A gente não precisa acreditar que o chá faz bem, que a homeopatia faz bem, que o cristal faz bem. A gente não precisa acreditar em nada, porque todas essas coisas que eu citei aqui fazem parte da nossa constituição física. Então, se fazem parte da nossa constituição física, elas vão funcionar, tá? O que a gente precisa é ter na cura energética a mesma disciplina que a gente tem que ter na cura pela medicina, tá? Porque se a gente não tiver uma disciplina, as coisas não acontecem, ok? Luiz Canuto, muito bom você estar aí. Cansaço excessivo e fadiga. Vamos lá, a fadiga, ela tá muito ligada ao sistema pele, tá? Que tem a ver com o sistema respiratório, tá? Tem dois aspectos muito interessantes da fadiga. A fadiga tá ligada
às tristezas, ao peso que a gente carrega da vida, tá? Então a gente tem isso tanto no pulmão quanto no baço pâncreas, tá? E a gente tem muita fadiga também e pressão alta também, que a Karen está perguntando agora, no sistema circulatório. Sistema circulatório envolve o coração, o sistema arterial, o sistema venoso e o sistema nervoso como um todo, tá? Nos males do sistema arterial estão as emoções excessivas e as incapacidades. E nos males do sistema nervoso, a dificuldade de a gente expressar as nossas emoções de forma consciente, sem exagero. Então, quando a gente fala de exaustão, de cansaço excessivo, tem um cansaço de lutar, tem aquela sensação de desistência, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente está cansado sem uma razão aparente, né? Eu dormi bem, eu me alimentei bem, eu tô com uma vida normal, eu não tô fazendo nenhuma extravagância. Se eu tenho uma rotina de vida saudável, né? Mesmo que eu não seja um atleta, se eu durmo bem, me alimento bem, bebo bastante água, né? Hidrato o meu corpo e tô com muito cansaço, é aquela coisa assim, o ditado seria, quero pendurar as chuteiras. O que te está fazendo pendurar as chuteiras? Tá? Então, Luiz Canuto, dá uma olhadinha nisso. O que tá cansando, né? A vida tá te cansando. Em quê? Tá? Celina, a pressão baixa, ela tá totalmente lá no sistema arterial e também no sistema nervoso, no sistema venoso. O sistema arterial fala das incapacidades e das emoções excessivas, mas o sistema venoso, que é aquele que traz as informações de volta, ele fala da dificuldade de receber amor, de dar amor, de viver, tá? Ele fala de estagnação. Então, a pressão baixa é um sintoma, é um sinal de estagnação. É como se houvesse um bloqueio energético que faz com que o fluxo da vida não conseguisse seguir o ritmo que é o dele, tá? Que é o ritmo normal. Eu queria voltar lá na Sheila Dantas, que não falei, eu li, mas não falei. Sheila, você me perguntou sobre a esclerose múltipla. Dentro da metafísica, também a esclerose múltipla tem um fator inicial e tem o fator de apoio no negativo, tá? Então é a mesma história, quando a gente avalia, a gente, não porque eu não sou médica, mas energeticamente falando, na esclerose múltipla, a gente tem que verificar com o médico qual é o órgão mais deficitário, tá? Eu te diria que é o sistema baço-pâncreas, tá? Porque ele faz com que o sistema todo endócrino não funcione bem, tá? E a gente tem no sistema energético, na base que não é do coração, é do sistema circulatório, aonde a gente fala de coração, a gente está falando de timo, tá? De imunidade. Quem tem um problema de imunidade, na verdade, tem uma dificuldade de estar aqui, né? Aqui, nesse plano, vivendo o momento presente, dificuldade de estar aonde está, tá? Então, qual é a insatisfação, qual é a dificuldade que se tem de estar onde está? Então, eu diria, Sheila Dantas, que a primeira coisa verifique com o médico qual é o sistema que mais se ressente nessa esclerose múltipla e vamos trabalhar em cima desse sistema e desse sentimento. Se for fígado, vamos trabalhar raiva, se for vesícula, vamos trabalhar preocupação, se for baço pâncreas, vamos melhorar a alegria de vida, tá? Se for rim é o medo, se for pulmão é a tristeza, se for o coração são as mágoas, então é procurar trabalhar dessa maneira, tá? Jussara, a sola dos pés, ela tem a ver com os pés, né? Com aterramento, mas o que a sola diz movimente-se, tá? Tire o seu pé no chão.
Quem me conhece, faz aula comigo, sabe que tudo tem uma demonstração. Então, eu vou tentar fazer aqui, ó. O nosso pé tá apoiado, né? Conforme a gente pressiona os dedos, o nosso calcanhar levanta. E aí a gente dá o passo, tá? A sola do pé diz para você: caminhe, dê os passos, não fique parado, ok? Dentro das terapias energéticas, gente, uma que eu considero a minha principal, né? Mais pela praticidade, né? Porque eu tô realmente muito voltada agora para a homeopatia e tô encantada com o trabalho dos óleos essenciais dentro da homeopatia aqui em Portugal, então isso vai acabar sendo uma coisa muito forte também para mim, mas eu jamais vou deixar a cristaloterapia de lado, porque para mim é uma das grandes técnicas e uma das de mais fácil aplicação, tá? Então, pelas coisas que a gente já passou por aí, pessoal com problemas de coluna, né? Todo mundo que falou da coluna, eu diria para vocês fazerem uma água cristalina de ágata cornalina com ametista. Água cristalina, gente, é um composto vibracional, é um remédio vibracional feito a partir dos cristais. Para a gente fazer uma água cristalina, que é uma água como remédio, a gente pega um copinho de água, coloca o cristal dentro e deixa 12 horas para que aquela água seja mineralizada com a frequência do cristal. E depois a gente bebe água de manhã, logo que acorda, tá? Quem quiser pode tomar ao longo do dia mais vezes, mas se tomar todos os dias logo que acorda, no quarto dia o corpo já entende que aquilo é um remédio e ele vai incorporando aquela energia no seu sistema. Tomem durante 21 dias, é a minha indicação, e se nesse período um dia você beber a água e ela tiver algum gosto desagradável, parem, porque é o seu corpo dizendo que não precisa mais, tá? Nosso corpo é tão inteligente que ele diz pra gente quando a gente não precisa mais. Isso vale para mais de 21 dias também. Se tomei 21 dias e continua boa a água, vou continuar tomando a água, tá? Porque não existe milagre. A gente passa uma vida inteira desconstruindo o nosso campo energético, que não é com 20 dias de uma água cristalina que a gente vai ficar totalmente curado. Provavelmente a gente vai estabilizar aquele sistema para poder trabalhar um outro, tá? Mas quem me perguntou hoje aí por questões ligadas à coluna, a sola dos pés também, façam água de ágata cornalina com ametista. Não é o tipo de doença, e sim onde acontece isso, Andréia, é isso. As doenças, elas são o resultado. A doença é a manifestação física daquela emoção desregrada, tá? Então, no teu exemplo, um câncer, veja a origem desse câncer, né? Em que órgão que esse câncer começou. E aí trabalhar aquele sistema, aquela mudança, é mudar aquele ciclo, tá? De qualquer maneira, não sei se você estava aí no iniciozinho, Andréia, o que eu digo as doenças vêm no nosso DNA energético e a primeira coisa, o nosso primeiro desafio é não deixar a doença se manifestar, ou então se ela se manifestar, a gente ter força para não deixar ela evoluir, tá? Quando falo de energia, gente, eu falo daquilo que é mais físico, daquilo que a gente conhece, tá? Não vamos isentar nada na nossa vida, principalmente o maior conhecimento, eu diria o maior conhecimento que a medicina chinesa me deu no meu livro lá do Imperador Amarelo, que eu vivo dizendo. Nós nascemos com a nossa sede imunitária perfeita, que é a glândula timo. A nossa glândula timo cresce até os 21 anos, de 21 aos 28, ela se mantém absolutamente estabilizada. Dos 28 aos 35, essa glândula atinge a sua capacidade máxima de atuação e a partir dos 35, ela entra em declínio, porque nós somos seres que nascemos,
crescemos e morremos, né? Nós temos um ciclo de vida. Então, quando eu falo de doença, eu falo, na verdade, de manutenção da saúde e passar pelos episódios de doença física de uma forma energeticamente mais equilibrada, procurando diminuir os efeitos colaterais. Mas não vamos esquecer que nós somos humanos e os humanos, eles são materiais e tudo tem um ciclo. Nós temos um ciclo de vida de nascimento, crescimento e morte, tá? Mas, Andréia, avalia isso, dá uma olhadinha em que órgão que manifestou-se a doença e veja se isso não tem a ver com a vida da pessoa, tá? Então, pessoal de coluna, o que eu sugeri: cornalina com ametista. Celina, eu gosto muito de trabalhar para tendinite com água de jaspe verde. Como não é muito fácil de usar, pode ser água de quartzo verde, tá? Que vai ajudar muito em tudo que é tendão, tudo que é muscular. O que mais que eu falei hoje? Diabetes. A minha água de diabetes é uma água clássica para mim, né? Uma fórmula para mim que é bastante usual e com muitos resultados. É a água de esmeralda com ametista e rodonita. Eu não estou no Brasil, hoje eu não tenho muita condição de fornecer os cristais para vocês, mas se alguém quiser, procura a Silvia Diniz, que ela também consegue fornecer para vocês. Se ela não conseguir, eu ajudo daqui, tá bem? Se não, em boas lojas, o Shopping dos Cristais em São Cristóvão é o meu fornecedor. Então podem ir lá também, que vão encontrar os cristais de excelente qualidade, preço super bom. Esse é um tratamento barato que dá pra gente fazer. Vou deixar para vocês uma água para o estômago. Olha aí, Carol. Água de citrino com quartzo cristal. Água para o fígado, citrino com quartzo verde. Água para ansiedade. Hoje ninguém falou de ansiedade. Ametista com citrino. Água para questões de pulmão, Karen, água marinha com ametista, tá? Água para rim, né? Para medo, água marinha com quartzo rosa. Luiz Canuto, o cansaço, tá? Ágata cornalina com citrino, é uma água que vale a pena e que vai ajudar muito também, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma água que eu possa sugerir para vocês. Na linha da sola dos pés, acho que Jussara que falou de sola dos pés, né? Gosto muito de trabalhar com amazonita e citrino para dar movimento. Carla, para memória, o citrino, ele é o cristal que a gente fala para trabalhar a memória, né? Mas eu gosto muito de trabalhar com água de sodalita com amazonita, porque a amazonita coloca as nossas ideias em ação e a sodalita organiza a nossa mente. Então, para a memória é excelente, tá? Celina, água para diabetes, esmeralda, ametista e rodonita. É a única água que eu indico com 3 cristais. Essa é uma observação, gente. Não usem, não façam a água com cristais misturados se vocês não conhecem, tá? Se vocês olham lá na Bíblia dos Cristais ou num livro que vocês têm e diz assim, nossa, adorei a pedra da lua, adorei a granada, adorei o ônix, tá? Primeiro, estudem a fundo a propriedade do cristal. E se quiserem experimentar uma água cristalina de algum desses cristais, esses que eu citei ou qualquer outro, coloquem o cristal e juntem a ele um cristal transparente, tá? Porque o cristal transparente vai funcionar como um filtro e vocês vão absorver, o corpo vai absorver de forma inteligente aquilo que precisa, tá? Então é melhor dessa maneira. Fátima, para cálculo renal, água marinha com quartzo rosa, tá?
Jussara, o que você quer saber? Se pode tomar o da diabetes e o da sola dos pés, é isso? Gente, vamos fazer uma maneira fácil de entender. Se eu tenho uma doença crônica, eu tomo água de cristal logo que acordo, tá? Se eu tenho uma doença que é uma doença eventual ou que é uma doença emocional, eu faço a ingestão de água 2 vezes ao dia, na hora do almoço, de noite, tá? Vamos fazer horários como se fosse um remédio, porque senão o corpo também não entende todos os comandos e acabam sendo muitas informações. Então, tem uma doença crônica, toma a água logo que acorda. Parou. Tem uma doença emocional ou tá com alguma doença naquele momento, toma 2 vezes ao dia, na hora do almoço e de noite. É o suficiente. Mas assim, tomem todo dia de manhã, todo dia no horário que precisarem, porque a única maneira de ver resultado é essa, gente, é tomando, tá? Senão a gente não consegue. Fátima, eu sei que a gente está te devendo esse trabalho da urticária. Eu vou te dizer, de água de cristal, imediatamente entra com água de citrino, tá? De manhã, de tarde, de noite, 3 vezes no dia durante uma semana, para a gente tentar digerir isso que está causando a urticária. E depois a gente vai tentar entrar com uma outra coisa. Sim, Lourdes, essas formulazinhas, essas combinações que eu ensinei aqui são juntas no mesmo copinho de água, tá? Porque o que eu estou fazendo é somar as moléculas do cristal e produzir um remédio, tá? É como se a gente juntasse uma florzinha aqui, uma florzinha ali, e criasse uma outra flor, né? Um outro buquê, vamos dizer assim, só que de pedra. Felipe, se eu não gostasse tanto de você, eu ia dizer, nossa, ele só me traz casos difíceis. Vou te dizer, o que eu sugiro, não sei o quadro, né, Felipe? Eu sei que é a já tive contato com a tricotilomania, né? Eu te diria que a primeira coisa que a gente faz é usar citrino, tá? Primeiro a gente tem que dar uma dissolvida, talvez depois a gente use um quartzo com enxofre, mas é um pouquinho de cada vez. Alguém aí me falou sobre a cabeça pesada, foi isso que eu percebi? Eu gosto muito de dar leveza na cabeça com o cristal amazonita. Acho que foi a Regina que falou. Regina, você pode fazer uma água de amazonita, tá bem? E usar. Sim, olha, Zenilde, ótima ideia. Mercedes, veja isso. Pode usar a água cristalina para lavar o local da urticária, sim, tá? Então pode fazer uma água de citrino e, além de beber, pode aplicar no local da urticária, tá? Mais alguma dúvida, gente? Hoje eu não tô com o relógio perto, não sei quanto tempo tá e o vídeo não pode ser muito longo. Bom, de qualquer maneira, o que eu quero deixar de mensagem hoje foi muito bacana para mim ter participado desse Congresso de Medicinas Naturais aqui em Portugal, na cidade do Porto. Como eu falei no início, ver a integração da medicina tradicional com a medicina complementar. E aí, amigos terapeutas, a partir de agora, nunca digam que vocês são um terapeuta alternativo. Digam que vocês trabalham com terapias complementares, porque eu ouvi isso de uma médica e eu fiquei muito satisfeita com a maneira dela de ver. Ela foi uma médica, inclusive, que apresentou fitoterapia e óleos essenciais, tá? No caso dos óleos essenciais, Zenilde, não preciso acabar, eu posso ficar aqui até amanhã, mas a gente vai ficar cansado. Mas vou aproveitar você, Zenilde. Olha, um óleo essencial que está sendo muito usado aqui por alguns médicos para a questão da diabetes, inclusive, é o óleo essencial de oliveira, tá? Então, minhas amigas aí da aromaterapia, precisamos de produtores que façam, né? Eu vou levar daqui pelo menos um para fazer alguns testes, mas é um dos grandes, inclusive sobre a forma de chá também, para trabalhar a parte da diabetes.
Celina, foi Celina que perguntou. A gente faz assim, como é que eu faço? Eu pego uma jarra de 1 litro de água, encho ela de água e coloco o meu cristal dentro e deixo lá aquelas 12 horas iniciais e vou bebendo. Quando chega no meio, eu já completo a água, tá? Pode ser um copinho só. Se você só for beber em jejum, você pode fazer todos os dias. Eu normalmente não faço todos os dias, não. Eu já coloco direto lá, tá? E aí a gente vai bebendo e vai completando. Uma dica, gente, uma água que pode ter na nossa casa para toda a família tomar. Água de quartzo verde com ametista, tá? Essa água é uma água que ativa e melhora, fortalece o sistema imunológico, pode ser tomado por todo mundo da casa, inclusive as crianças. E mais uma dica para aquelas crianças pequenas que não dormem, que são muito agitadas, que às vezes o pai e a mãe ficam estressados com isso, vamos fazer assim uma água de quartzo azul com quartzo cristal, tá? É muito, muito legal, vale muito a pena para as crianças. Não pensem que é um calmante, não, é só um equilibrador, tá? Que vale muito, muito a pena. Gente, obrigada por tudo aí, já tô vendo. Fátima, você também tá aplaudindo de pé. Isso é coisa de pai e mãe mesmo. Super obrigado. O meu objetivo mesmo nas transmissões é que a gente possa fazer algo de novo por nós, né? Algo de melhor para as nossas vidas. Então, que a gente seja cada vez mais disponível para isso. Quem tiver alguma dúvida, alguma informação que queira me passar, eu costumo dizer, eu disse isso para os meus amigos aí do Rio antes de viajar, que aqui em Portugal eu tenho a possibilidade de trabalhar, de apresentar meu trabalho, que tem sido muito bacana também para mim. Tenho alguns cursos agendados agora para frente. E tenho também uma possibilidade de ter alguns tempos disponíveis para estudar. Então é nisso que eu vou aproveitando, né, o tempo de estudo. Segunda-feira que vem tô de novo no ar, tá? Meu dia é segunda-feira, mas às vezes eu tô em viagem e na segunda-feira não dá. Mas semana que vem, segunda-feira, 8 horas da noite para vocês, 11 horas para mim, a gente vou estar aqui em mais uma transmissão. Tá? Ao longo da semana, de acordo com o que eu viver ou o que eu estudar, eu vou escolhendo o tema para o próximo encontro, tá? Gente, super obrigado, fiquem bem, aproveitem a vida, vamos ser felizes, vamos viver as nossas dificuldades como elas têm que ser, mas vamos procurar ir um pouco mais para frente, tá? Um beijo, muito obrigado por todo mundo que estava aí, Estela, Aronzinho, estou muito feliz porque hoje vocês estavam aí também, tá? Um beijo, gente, até semana que vem, tchau, tchau.